E aí, gente, tudo bem? Pastor Igor Ximenes aqui. Nós vamos continuar falando sobre inteligência financeira. E hoje nós vamos falar sobre planejamento. Já vimos uma outra aula acerca de ser escravo, né? Escravo financeiro. Depois que nos libertamos, tivemos a redenção, a libertação e a remissão, né? Dos pecados perdoados, das dívidas canceladas. Agora nós vamos aprender sobre planejamento. E é muito importante o planejamento para a gente poder conquistar o que nós precisamos conquistar. Veja o que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso 28 em diante. Diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A Bíblia fala sobre construção. Quem constrói? Somente quem quer conquistar algo. Somente quem quer cumprir uma missão. Somente quem tem algo a fazer. Mas perceba que a Bíblia fala sobre sentar e planejar. Em Provérbios, no capítulo 16, a Bíblia fala que os planos vêm do coração, mas a resposta certa vem do Senhor. E diz muito mais, diz que aquele que se planeja com cuidado, ele colhe com fartura. Agora, aquele que tem pressa acaba empobrecendo, ou acaba não conquistando. Então, planejar é de Deus? Planejar é bíblico? É claro que é bíblico. Agora, a questão é o que nós vamos planejar, como nós vamos planejar e o principal, por que nós vamos planejar? Nós temos falado na inteligência financeira, muito sobre propósito. A próxima aula nós vamos falar sobre propósito. Mas, assim como aconteceu comigo, por muito tempo, eu não sabia exatamente qual era o meu propósito. Ainda assim, eu continuei me planejando. E por continuar me planejando, por sempre pensar de forma antecipada, porque, afinal, planejamento é pensar de forma antecipada, é prever algo, é poder construir um caminho. Mesmo não entendendo ainda o propósito final, eu estava me planejando porque eu sentia dentro de mim que algo iria acontecer. E como nós falamos numa aula anterior sobre viver como escravo, ter a redenção, se nós temos a redenção, a libertação, quando Jesus nos compra, não há sentido vivermos como escravo. Se Ele nos redime, se Ele perdoa nossas dívidas, como diz em Colossenses, no capítulo 2, Ele cancela a nossa escrita de dívida, agora nós vamos ser adotados como filho. Na verdade, já fomos adotados, nós vamos viver como filhos. E o que Jesus promete? Ele diz que Ele nos prometeu vida e vida em abundância. Então, faz sentido um filho de Deus viver de forma escrava na área financeira? É tão interessante isso que, se nós não nos libertarmos da escravidão financeira, se nós não planejarmos nossa vida, nós não conseguiremos usufruir tudo que Paulo fala em Efésios, no capítulo 1, sobre essa abundância, no capítulo 2, que nós fomos criados para viver nas boas obras de Deus. Então, viver como um filho adotivo de Deus, né, que Ele nos adota. Paulo ele escreve no livro de Gálatas, no capítulo 4, eu vou escrever para vocês, para que vocês depois estejam, a partir do verso 1, estejam vendo sobre isso. Ele diz que o herdeiro, enquanto for menor de idade, enquanto for menino, ele nada difere de um escravo. Percebe que ele faz uma comparação do herdeiro, e a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros, somos filhos de Deus, mas enquanto formos meninos, no sentido de imaturos, nós somos semelhantes a um escravo. Então é muito importante nós não vivermos mais como menino.
Paulo ele escreve, quando ele fala de amor na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não busca seus próprios interesses, ali ele está falando de atributos do próprio Deus. Então a gente percebe que só ama quem é maduro. E no final ele diz assim, quando eu era menino eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando eu passei a ser homem, eu pensei como homem, agia como homem. Preste atenção, existem decisões da nossa vida, coisas que nós fizemos no passado que deram certo. Só que nós agíamos como meninos. Não dá para continuar agindo sempre da mesma forma e achar que Deus vai continuar nos abençoando. Porque Deus ele derrama sua misericórdia e graça sobre nossas vidas, enquanto Ele entende que nós somos meninos. Mas no momento que nós passamos a ser homens, ou seja, no sentido de pessoas maduras, homem ou mulher maduros, aí nós devemos nos comportar como pessoas maduras, a fim de que possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu citei isso numa outra aula, no Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para nós nas regiões celestes. Então, como receber essa bênção? Em seguida, ele fala do tripé, né? Ele fala da redenção, da remissão e da adoção. E como filhos de Deus, adotados, entendendo que o dinheiro é espiritual, entendendo que nossas finanças, elas precisam ser também santas. Como viver depois desse entendimento? Não dá para viver fazendo tudo de qualquer jeito. Nós precisamos nos planejar. Planejamento é prever o futuro. Planejamento é pensar de forma antecipada. Planejamento faz parte da vida de qualquer pessoa que deseja conquistar alguma coisa. Então, a primeira coisa que nós devemos nos responder é: por que nós devemos nos planejar? Por quê? Por que eu devo me planejar? Por quê? Se você ainda não pegou sua caneta, seu caderno, pegue agora e anote isso, que o planejamento é a estrada para o cumprimento do propósito. Eu vou repetir. O planejamento é a estrada, é o caminho para o cumprimento do propósito. O propósito está no nosso destino. A estrada para cumprimento desse propósito é o nosso planejamento. E muito mais do que isso, como eu falei agora há pouco acerca de mim mesmo, eu não sabia que eu me tornaria um pastor. Antes eu tenho empresas na área de educação e eu sempre entendi que Deus queria fazer algo mais. Para isso eu planejei minha vida para que quando essa oportunidade ou esse propósito eu conseguisse descobrir, eu não perderia a oportunidade. E veja o que diz em Efésios, no capítulo 5, no verso 16. Efésios 5,16 fala que nós precisamos entender os tempos. Entendendo o tempo, para não perder nenhuma oportunidade. Existe alguma versão que diz aprendendo a remir o tempo porque os dias são maus. E outras versões falam que para aproveitar cada oportunidade. Perceba que a oportunidade ela virá. Mas quando a oportunidade vier, será se nós estaremos preparados para ela? Então, por que eu preciso me planejar? Porque o planejamento tem a ver com preparação. Anote isso. Planejamento tem a ver com preparação. E qual foi o problema da parábola das 10 virgens? 5 prudentes e 5 nécias, 5 imprudentes, insensatas. Essas insensatas, elas não se prepararam, não se planejaram, e quando chegou na hora da oportunidade, elas perceberam que ia faltar o azeite. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Sempre quando falta o azeite de alguém, ele vai querer o teu azeite. Pessoas que não se preparam, elas sempre vão querer aquilo que você tem. É muito engraçado, as pessoas dizem, aquela pessoa está prosperando, ela tem isso, ela tem aquilo, mas aquela pessoa se preparou, se planejou a vida inteira. Muitos querem nossas conquistas, mas poucos querem realmente trilhar esse caminho. Então, muitas vezes, quando pessoas se preparam e conquistam algo, elas prepararam o azeite, elas não esqueceram o azeite. E perceba que na Bíblia mesmo diz que aquelas virgens, que eram virgens também,
Elas estavam naquele mesmo patamar de virgens, só que a diferença é que elas não se prepararam. E quando a pessoa não se prepara, ela tem a tendência de o diabo gerar uma inveja no coração dela, porque ela vai querer aquilo que o outro tem. Então, por que eu devo me planejar? Porque eu preciso me preparar para essa oportunidade. A segunda pergunta que eu devo me responder é: como eu vou me preparar? Como eu vou me planejar? Anote isso, através de estratégias e ferramentas que possibilitem prever algo. Percebe? Se Deus está te dando uma visão, você precisa pensar estrategicamente. E além de pensar estrategicamente, anotar isso, você vai precisar descobrir ferramentas que possam te dar um planejamento. Por exemplo, algo muito comum, você pode comprar um planner, que você vai planejar o seu dia, vai planejar o seu tempo. No outro momento, nós vamos poder falar sobre gestão do tempo, como gerir o tempo. Mas é muito importante você pesquisar sobre isso, gestão do tempo. Então, compre um planner, use Excel, a ferramenta que você possa fazer o seu orçamento doméstico. Compre ferramentas, é a forma que você vai conseguir fazer o seu planejamento. E pensar de forma estratégica é pensar antecipado naquilo que você quer, onde você quer chegar. E terceira pergunta que você tem que responder: o que eu vou planejar? O que eu devo planejar? Primeiro, você deve planejar o seu dinheiro. Porque se você não planejar o seu dinheiro, você vai gastar com qualquer coisa e vai fazer talvez aquilo que vai ter alguns prejuízos. E preste atenção numa coisa, eu falo para alguns discípulos isso, todo mundo que tem problema na área financeira não consegue ter paz, nem serenidade para poder aconselhar e ajudar outros. Então nós precisamos entender que nós precisamos planejar muito bem o uso do nosso dinheiro. E a segunda coisa que você deve planejar é a sua vocação. É aquilo pelo qual você foi chamado, é o que você gosta de fazer. Então planeje sua vocação, porque talvez o seu maior investimento vai ser dentro da sua vocação. Se você é bom em algo, você tem que planejar muito bem como se tornar o melhor nisso. Então, por que planejar? Como planejar? E o que planejar? Você precisa trabalhar com prevenção. Vou anotar até com outra caneta para você ver. A prevenção versus resolução. Preste atenção, queridos. A maior parte dos brasileiros trabalha com resolução de problemas. A maior parte dos brasileiros, nós trabalhamos com resolução de problemas, apagando incêndios, resolvendo broncas. Quem vive aqui nesse campo não tem tempo nem cabeça para se prevenir, para se planejar. Então é muito importante que você comece a se planejar para trabalhar nesse campo da prevenção. Os meus colaboradores, assim como os meus discípulos também na igreja, eu falo muito sobre prevenção e é muito comum a gente reunir e eu começar a pensar de forma antecipada e de vez em quando um ou outro diz: mas pastor, está indo bem. Ou então na empresa, mas patrão, né, diretor, está indo bem as coisas, tem alguma coisa errada? Eu digo: não há nada errado. É que a questão é que eu preciso sempre estar revisando e prevenindo algo. Eu não quero viver apagando incêndio. Eu não quero viver resolvendo problemas. Então, planejamento tem a ver com viver prevenido. Agora, como fazer isso? O que isso realmente como nós podemos fazer isso? Se você já anotou isso aqui, se não anotou, bata uma foto, né? Ou então volta depois. Deixa eu falar com você sobre planejamento. O que envolve o planejamento? Anote isso, preste atenção. Planejamento, ele envolve o controle de gastos. Se você não aprender a controlar o seu dinheiro, os seus gastos, eu falei agora há pouco, você vai viver
apagando incêndio, você não vai ter tempo. E vai viver resolvendo coisas urgentes. Isso gera doenças psicossomáticas, gera estresse. Quando você menos pensar, está gerando ansiedade, depressão. Você vai estar vivendo de uma forma... Porque ninguém aguenta viver no estresse sempre. Presta atenção, o momento de estresse, ele é criado por Deus para que nós possamos tomar decisões. Isso é algo de Deus. Aquela questão do estresse, o corpo gera adrenalina e nós tomamos decisões. A grande questão é que pessoas que não controlam bem seus gastos, vivem resolvendo problemas, eles vivem em constante estresse. Então eles vivem com uma adrenalina muito alta e, se você não sabe, a adrenalina vicia. É por isso que tem muitas pessoas que... Você já sentiu que quando você para descansar, parece que você está mais cansado do que antes? É porque o seu corpo estava acostumado com a adrenalina. E é muito importante você aprender a controlar muito bem os seus gastos. Tem uma planilha de Excel simples, com receitas e despesas, quanto está entrando de dinheiro para você e quanto que você está gastando. Eu falei isso na aula anterior, na primeira aula que eu falo sobre escravidão na área financeira, e eu falei sobre orçamento doméstico. Segundo, estabeleça metas, e não precisa ser super meta. Pode ser uma meta pequena. Você comprava no cartão tanto, agora você não compra mais ou compra menos, não há problema. Você vai estabelecer a sua meta e, conforme você for cumprindo a sua meta, você vai dando ok e você estará crescendo como pessoa. É muito importante estabelecer metas, porque faz parte do planejamento. Se você não estabelecer metas, você não tem como mensurar o quanto que você está alcançando, percebe? Então tem que estabelecer metas. Terceiro, você precisa ter disciplina com investimentos. E eu quero falar um pouco mais sobre isso com você. Presta atenção. Disciplina com investimento. Nós, os brasileiros, nós não temos o costume de investir. E quando nós investimos mal. Por exemplo, tudo aquilo que deprecia, você não pode fazer um grande investimento em tudo que deprecia. Por exemplo, pessoas que fazem financiamentos de veículos de 60 parcelas, e daí por diante, não dá nada de entrada. Então você está investindo a longo prazo em algo que vai depreciar. Não faz sentido isso. Então você quer investir um pouco mais longo, então invista em algo que valoriza e não em algo que deprecia. Aquilo que deprecia, você tem que fazer um plano de comprar ou à vista ou comprar de 12, no máximo 24 vezes. Por quê? Porque a cada 2 anos, pelo menos, você paga menos juros e aquilo que depreciou foi o tempo que você usou. Você não vai perder tanto dinheiro. Então, cuidado com seus investimentos. Uma outra dica que eu quero te dar é: não invista muito naquilo que você não conhece. Tem pessoas que estão investindo na Bolsa de Valores, eu acho muito interessante, mas invista pouco, comece com pouco. Aprenda primeiro para depois você investir mais. Pessoas que investem em terrenos. Investe num terreno menor, não invista tanto dinheiro nisso, para que, apesar de valorizar, mas o terreno ele gera um custo, você tem que cuidar do terreno, talvez se for em condomínio, você tem que pagar condomínio. Então, pense bem no investimento que você está fazendo. E eu coloquei aqui, investir em vocação e em ferramentas. Por quê, queridos? Se nós estamos planejando para cumprir um propósito, então eu preciso entender que nem sempre eu estarei investindo somente em dinheiro. Eu preciso investir naquilo que não é tangível, aquilo que eu não posso pegar como dinheiro, mas eu estarei investindo na minha vocação, onde isso estará me tornando alguém mais maduro, alguém melhor, para que eu venha depois ganhar mais dinheiro. Entendeu? Então, se você é um bom professor, cara, faz mais curso superior, faz especialização, faz mestrado, invista na sua vocação. Se você é um pastor, invista também na sua vocação. Eu conheço pastores, amigos, que eles não fazem um curso, não saem da sua região, não buscam nada, eles estão parados no tempo. Quando nós investimos na nossa vocação, é normal que nós nos tornamos pessoas melhores e claro que nós geramos mais resultado. Uma outra coisa, invista em ferramentas. Eu conheço pessoas que compram o iPhone novo apenas por comprar. Não é uma ferramenta, mas eu conheço pessoas que elas trabalham com iPhone. Então, se seu trabalho precisa de um
telefone melhor, você precisa investir nisso, apesar de depreciar, mas o resultado que isso vai gerar para ti com ganho de tempo, com performance e alguma outra ferramenta, então você deve investir em ferramentas. Preste atenção. Invista em ferramentas, em vocação e invista em bens duráveis. Tudo que deprecia, invista menos. Se você não tiver o dinheiro todo, investe com um prazo mais curto para que você não perca tanto dinheiro. O quarto ponto, você precisa sempre revisar periodicamente como está o seu investimento. Você não pode apenas investir e deixar de lado, esquecer que aquilo existe. Não. Você tem que revisar o seu investimento. Periodicamente você tem que ver como está o seu planejamento, como está, e de repente até parar, e não é problema, poxa, errei nisso aqui, vou mudar. Agora, se você não revisar, você não tem como saber se está indo bem ou não. É muito importante no planejamento você revisar, aí você decide toda semana, ou todos os dias, ou cada 15 dias, você precisa revisar. E eu até esqueci de colocar aqui, mas anote isso aí. Você não pode fazer isso sozinho. Eu acho que eu coloquei no próximo slide. Você que é casado, não faça sozinho. Você precisa se planejar com o seu cônjuge. Porque é algo da família, não existe mais a questão de ser sozinho. Eu conheço pessoas que elas casam, mas elas não juntam dinheiro, não juntam bolso. Como que isso é possível? A partir do momento que casa, o dinheiro é um só. Não importa quem ganha mais, não importa de onde vem. Cara, até o banco sabe disso. Se você for fazer um financiamento, ou abrir um crédito, eles vão perguntar, a primeira coisa é qual é a renda familiar. Às vezes entra a renda do filho também. Então, o planejamento ele não envolve apenas as minhas coisas. O planejamento ele tem a ver com planejamento familiar. E muitas vezes a prioridade desse planejamento nem será as minhas coisas ainda, porque talvez a prioridade vai ser o meu filho, que tem que estudar algo a mais, tem que entrar num curso. Então, o planejamento ele precisa ser com o seu cônjuge e com sua família. E quinto, você precisa administrar bem as suas conquistas. Administre bem aquilo que você já conquistou, porque isso é mais uma ferramenta ou algo que pode se tornar maior ainda futuramente. Então, se você já conquistou pouco mesmo, o que a Bíblia diz? Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. E a parábola dos talentos, percebe que no final, aquele que tinha um que enterrou o talento, o próprio Deus, aquele Senhor, ele diz o seguinte, ele tira do que tem um e dá para quem tem 5, que multiplicou para 10. E ele diz, aquele que tem mais vai ser dado mais ainda, e aquele que não tem será tirado. Então, queridos, administre bem as suas conquistas. Seja fiel nesse pouco para que Deus te dê ainda mais. E é muito importante, se você puder, bata uma foto disso aqui. Está meio rabiscado, mas você vai poder entender muito bem. O planejamento ele é fundamental e essencial para uma pessoa que quer ser inteligente financeiramente. Você sabia que o problema financeiro é uma das maiores causas de divórcio no Brasil? Porque pessoas não conseguem lidar muito bem com o dinheiro. E aqui, para encerrar, eu quero mostrar para vocês erros no planejamento. Não erre dessa forma, queridos. Primeiro erro, achar que para planejar é para quem tem muito dinheiro. Isso é uma mentira. Cara, eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo, a esposa ganha um salário e os dois juntos se planejam e estão conquistando na posição deles. Então não importa o quanto você tem, importa é o quanto você se planeja com o que você tem. Eu acabei de falar, quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocar. Então sempre olhe o seu orçamento, veja o seu propósito e planeje muito bem com aquilo que você tem. Não ache que isso é coisa para quem tem dinheiro, que não é. Segundo, não planeje baseado em ilusão. Por isso que é importante cumprir metas, porque a Bíblia diz, Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte, não pense de si mesmo além do que é viável, do que é possível. Não pense de si mesmo além do que deve ser. A medida de graça. Então, assim,
Tem muita gente que acha que é mais do que realmente é e vive numa ilusão. E esse é um erro ao se planejar. Nunca alcança nada porque acha que realmente é maior do que realmente é. Talvez Deus te leve a andar em altos lugares, mas veja a sua realidade hoje, se planeje nessa realidade. Amém? E terceiro, não espere. O terceiro erro é esperar a idade certa. Não espere a idade certa. Não tem idade certa para se planejar. A idade certa é o momento que você entende. Então, se você está entendendo, agora é a hora certa para começar a se planejar. E por último, que eu falei agora há pouco, não faça isso sozinho. A nossa vida, a minha vida, não é só minha, né? É para um propósito, é para servir os outros. Então, se Deus me deu uma esposa, me deu uma família, eu preciso me planejar junto com ela. Eu não posso jamais achar que as coisas têm que ser do meu jeito, porque se fosse por isso, eu seria autossuficiente e ninguém é autossuficiente. Amém, queridos? Nós vamos encerrar essa aula sobre planejamento. Eu espero que Deus tenha te abençoado muito. E na próxima aula nós vamos falar sobre propósito. Planejamento é o caminho para o propósito. O propósito é o cumprimento da nossa missão na terra. Que Deus te abençoe e até a próxima.